Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal que vai entrando. Vamos lá, pessoal, curtindo bastante a gente aí, entrando. A Tatizinha já mandou um oi aqui pra gente. O Mate, o Stefano, Iama. Tudo bem, pessoal? Ó, o Matheus Gentil mandando um abraço pro você, Hélio. Opa, abração, Matheus. Legal. Oi, Edo. Boa noite. Bruno, boa noite. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Mesmo. Vamos aguardar só mais um pouquinho, mas a gente já vai começando. Vou falando um pouquinho aqui, fazendo uma introdução breve, né, do que a gente vai falar hoje, tá bom? Ok. Como tem muita gente, o pessoal entra em contato e tem muitas dúvidas, né? E na última live que nós fizemos, que foi depois do Festival do Japão, a gente percebeu que o pessoal gosta bastante, acaba interagindo muito e também tira dúvida, né? Isso é bem bacana. Então a gente resolveu fazer essas lives agora para que vocês possam interagir conosco e também tirar dúvidas, né? Se tiver alguma coisa. E a gente vai falar um pouquinho também das vagas, tá bom? Então, meu nome é Cláudia e ele é o Hélio, tá? O Hélio, a Cláudia faz a parte dos vistos, né? Das passagens. E minha parte aqui é a parte das entrevistas e as colocações, tá? Sim. Também o Hélio também faz bastante a parte do planejamento, tá? Então, eu vou falar aqui rapidinho para vocês. A gente vai falar hoje sobre os 4 passos para o embarque para o Japão, tá? A gente vai falar um pouco do Clube Cliente da Ikoko e as vagas mais procuradas. Então, hoje nós vamos citar 3 vagas que são mais procuradas no que é o setor eletrônico, de autopeças e de alimentos, né? Que já é o mais voltado para pessoas de um pouquinho mais de idade, tá bom? No decorrer da live, caso vocês tenham dúvida, pode colocar perguntas e a gente vai respondendo, tá? Durante a live e no final também a gente vai abrir também um espaço pra gente responder também, tá bom? Então vamos lá, o Hélio vai começar com os 4 passos pro embarque, que é bem simples, tá bom? Pra passar aqui pra vocês. Olá, pessoal. Então lembrando, né, que essas vagas são realmente para sanseis ou cônjuges, né, casados com sansei, até sansei, ok? Então, os 4 passos são o seguinte. Os 4 passos, o primeiro é esse que a gente está fazendo agora, interagindo, nos conhecendo, né? Aí eu vou pedir para que vocês preencham um cadastro, né? Esse cadastro a gente envia lá para o Japão e eles avaliam de acordo com o perfil que vocês têm de trabalho, né? E eles enviam para nós uma lista de possíveis trabalhos, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é assim que você, né, tiver a escolha do trabalho, né, a gente vai fazer o agendamento de entrevista. E essas entrevistas, né, pode ser online, né, pode ser presencial lá no escritório, né, mas geralmente a gente faz online, ok? Então, quando você está nesse processo, o processo da Daikoko, né, que a Cláudia vai explicar depois para vocês o clube da Daikoko, mas quando vocês estão nesse processo, né, é primordial vocês saberem o porquê, qual é o tipo de visto que vocês têm, tá? Então, o visto para todo mundo que é sansei, né, muita gente me pergunta, muita gente tem essa dúvida mesmo, pergunta para mim, Hélio, como é que funciona essa parte do visto? O visto para sansei, né, ele não é de trabalho, tá, gente? Muita gente tem uma dúvida gigante por isso. Por quê? Porque algumas empresas querem tirar o visto antes, querem fazer um trabalho antes do visto, mas para nós, né, para quem faz o correto, né, lá no consulado e na imigração, você precisa do trabalho primeiro, entendeu? Então você tem que escolher o trabalho primeiro. Então por isso que a gente faz o segundo passo, que é o cadastro, tá? Então, quando você escolhe a empresa, faz entrevista, a empresa te escolhe também, a gente vai para o terceiro passo, que é a parte de documentação do visto, né? Porque o visto realmente precisa do trabalho e da descendência, entendeu?
E o quarto passo, né? Aí o visto, né? Aí todo o pessoal da Cláudia que faz essa parte do visto, né? Quando tiver tudo certo, e essa parte também demora uma média de 100 dias, tá? Média, tá, gente? Isso aí, quando sai o visto, a gente já prepara o embarque, entendeu? Aí é com a Cláudia também, com esse setor da Cláudia, que faz toda a parte de verificação do voo, tá? Muita gente me pergunta também, mas quando a gente faz todo o processo, vai ter alguém para buscar lá no aeroporto? Sim, né? A Daikoko faz todo esse processo, né? Daqui do Brasil até chegar na porta do apartamento lá no Japão, ok? Então, durante todo o processo, você vai ver que a gente tem vários detalhes para preencher aí, mas o principal é esse: você sai da Daikoko aqui com as malas prontas e chega no Japão no seu apartamento, tá ok? E então é isso, né? Eu não quero me aprofundar muito porque a gente nós queremos que vocês façam mais perguntas, né, ao decorrer dessa live. A Cláudia vai falar um pouco agora sobre o cliente da Daikoko, né? Quais os benefícios de ser um cliente da Daikoko? Isso. Pode ser? Vamos falar. O Danilo aqui tá fazendo uma pergunta, eu vou respondendo, só pra gente não perder, porque o pessoal vai fazendo bastante pergunta, tá? Então vamos lá, Danilo, você me fala que você é da Bahia e não tem mais parentes no Japão, né? Você é Sansei, provavelmente, né, que você não escreveu. Como que você faria? Na verdade, um dos critérios, né, do documento que para a gente fazer a solicitação da elegibilidade é ter um parente, né? Caso você não tenha, a única forma realmente seria você residir em um dos estados que não necessita de elegibilidade. Hoje, para Sansei, seria Mato Grosso do Sul, São Paulo e Triângulo Mineiro, tá? Então, assim, como o Hélio falou, nós sempre orientamos da forma correta, tá? As pessoas. Por quê? Porque você fazer o visto da forma certa, ele não oferece risco para ninguém, principalmente para você como passageiro, tá bom? Então, o que precisa ter? Claro, precisa morar durante 6 meses em São Paulo, tá? Toda a documentação precisa ser emitida no estado de São Paulo, porque o consulado, quando ele percebe a mudança, ele vai pedir documentos de comprovação, que você realmente é um residente que não precisa, em uma área que não precisa de elegibilidade, tá bom? Vamos lá. Obrigada pela pergunta, viu, Danilo? O Alex também tá fazendo uma pergunta aqui, eu vou responder essa e depois vou falar sobre o cliente da Daikoko. Gostaria de saber se indo com visto de turista eu consigo trocar para 4ª geração, né? Olha, Alex, na verdade, o correto, o Japão, ele é assim muito certinho, né? Toda a parte de imigração, consulado, eles gostam que façam da forma correta, tá? Eu não sei dizer para você com certeza se você indo como um visto de turista, você consegue trocar para visto de Yonsei, tá? Acho que seria assim, se eu falar para você que consegue, isso daí não é verdade, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora, eu vou falar um pouquinho sobre o Clube Cliente da Daikoko, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo. O meu visto vence em janeiro de 2025. Até quando posso embarcar? Se vence em janeiro, o ideal é sempre você desembarcar pelo menos 3 dias antes do vencimento do seu visto, tá? Porém, isso é para desembarque, né? Agora, se você for com alguma colocação, alguma coisa, a gente sempre fala para iniciar o processo antes, né? Por quê? Porque as empreiteiras, elas têm que ter um tempo hábil para poder fazer a renovação do seu visto. Perdão, Rodrigo, respondi errado. O seu visto vence em janeiro ou o seu reentre vence em janeiro, tá? Se o reentre vence em janeiro, então aí tem que ver até a data da validade do seu visto. Se é a data da validade do seu visto, você tem que embarcar antes, porque você precisa do tempo para fazer o pedido na imigração e não ficar no application, tá? Gente, essa questão do visto no Japão, vocês tem que tomar bastante cuidado, tá? Cuidar mesmo, porque um dia no Japão com visto vencido é tratado já como ilegalidade, tá bom? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre o Clube Cliente da Daikoko, tá? Que são o que a gente tem de benefício para os nossos clientes. A gente fornece traduções, visto, Koseki totalmente gratuito, tá bom? A gente tem um curso preparatório de Nihongo,
também que é gratuito com o nosso sensei, que é o Gustavo, tá bom? A mentoria e o planejamento, essa parte é uma parte que o Hélio faz com todos os passageiros, tá? Principalmente pessoas que vão com família, porque quando você vai, com esse planejamento, é muito mais fácil para você atingir seus objetivos, né? Então, o que a Daikoku faz? Ela escuta o que você precisa, quais são os seus objetivos, para então indicar as vagas para vocês, tá bom? Isso é muito importante. A gente tem uma assessoria vitalícia. O que seria essa assessoria vitalícia? Mesmo quando você estiver no Japão, a partir do momento que você embarca com a gente, você passa a ser um passageiro nosso, tá? Então, a gente vai te dar todo o suporte. Eu não gostei desse trabalho. E assim, é muito difícil acontecer, porém, às vezes acontece. Posso trocar? A gente vai te dar assessoria. E não é cobrado nenhum serviço extra por isso, tá bom? Nós temos um programa de Indique e Ganhe. Então, na medida que você indica seus amigos e eles embarcam pela Daikoku, então você vai ter uma bonificação, tá? A gente vai pagar uma bonificação em dinheiro, tá bom? Nós temos um serviço de acolhimento no aeroporto, então aqui você tem um acompanhamento total no seu embarque e no desembarque, tá? Assim, 95%, 99% das vagas da Daikoku tem apartamento e geralmente são individuais, tá? São kitnets. E é isso. Vamos lá. Então, aí agora vamos ver se tem mais alguma pergunta. O Danilo tá falando aqui que ele é sensei, morou no Japão, voltou pro Brasil em 2020. Danilo, na verdade, se você perdeu o visto ou reentre, você tem que começar o processo de novo, tá? Então não conta. Muitas pessoas perguntam isso pra gente também. Meu filho nasceu no Japão e ele é Yonsei, isso conta? Não, ele entra na norma da geração dele, tá? E é a mesma coisa quem perde o visto, da mesma forma, tá bom? A Simoninha tá fazendo uma pergunta aqui, o Hélio pode responder, por favor. Mas acho que antes de responder essa pergunta, a gente pode entrar nas vagas, né? Do tipo de trabalho que a gente tem. Aí eu entro com a pergunta aí da Simoninha, que é a pergunta de quantas empreiteiras a gente trabalha. Quais são? Quais são os casos? Bem, o trabalho hoje, né, no Japão, a gente trabalha em vários setores, né? E assim, quem tem acompanhado o Japão hoje tá vendo que o Japão está passando por uma pequena um ajuste, né, na parte econômica. Então eles estão fazendo, o governo japonês está fazendo com que a exportação cresça bastante, né? E contudo o PIB está um pouco baixo, mas assim, é por conta da exportação. Então eles estão tentando exportar muito e estão conseguindo, né? Por conta da alta demanda dos carros chineses, por exemplo, né? Então a Toyota e algumas empresas grandes que vocês conhecem, então eles preferiram fazer essa parte do investimento na exportação, e com isso houve uma pequena, vamos dizer, uma inflação ali, né? Então o dólar está muito alto com relação ao ien. Então quem já foi trabalhar lá há uns 20 anos atrás e vai trabalhar hoje, vê uma grande diferença na parte de compra, de poder aquisitivo, né? Mas tirando isso, tá tendo trabalho, tá, gente? Então, assim, para quem... é sempre assim, quem sabe um pouco mais de Nihongo tem um salário melhor, tá? Quem não sabe, não é que não tem um salário melhor, é que fica estabilizado isso aí, né? Então ele fica num salário lá na faixa dos 1.400, ok? Então a primeira empresa que a gente trabalha de eletrônicos, no caso, uma delas seria a Murata. Temos a Murata, temos a Sony, mas assim, temos a Toshiba também, a Hitachi, mas assim, a Murata hoje é o que está dando mais benefícios, né? Então eles estão com financiamento zero, no caso. Eles pagam sua passagem, eles pagam seu visto, né? Muita gente me pergunta, mas por que eles pagam, né? Então, é uma longa história isso, mas assim, é porque eles têm clientes, né, que falam que não é para a gente cobrar. Então, não é uma coisa da agência, entendeu? Que seja bem claro isso, né? Porque muitas agências falam que eles que estão
fornecendo esse bonificação e não é, tá? É a Amurata que está pagando, né? Por conta de um cliente, mas assim, pagando para você embarcar. E a parte do visto também, eles fazem o visto e a passagem aérea é realmente gratuita, tá? Você não paga nada aqui e nem no Brasil, no Japão, desculpa. Isso. Nem aqui e nem no Japão, ok? Posso colocar um adendo? Pode falar. Gente, essa parte da Murata, ela é muito interessante, tá? É uma vaga que a gente fala que é uma vaga, assim, espetacular. Porque quando você embarca com financiamento zero, você já chega no Japão juntando dinheiro. E realmente é zero, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas ou vocês queiram mais informações, eu vou pedir para vocês ou se cadastrar no link da bio, tá? Ou enviar um WhatsApp para o nosso suporte, o Gustavo, tá bom? Porque aí a gente vai agendando um por um, porque eu acho isso muito importante para que vocês entendam realmente que é um benefício muito legal. Além do que o trabalho é muito bom, né, Hélio? Com certeza. E realmente entre em contato conosco para vocês saberem mais sobre a Murata, tá? Sobre essa parte de eletrônicos também, que não tem só a Murata, mas entre em contato para vocês saberem como é que funciona o processo, tá bom? Depois, é muito pedido também a parte de autopeças, tá, gente? Então, autopeças a gente trabalha e tem a possibilidade também de trabalhar com família, tá? Família com filhos, né? Casal, homens, mulheres ou casais com e sem filhos, tá ok? Então, essa parte, sim, é mais na parte ali de Shizuoka, Aichi, Gifu, a gente vai até Kanagawa um pouco, né, para cima. Mas, assim, quanto mais perto da região de Tóquio, né, mais Nihongo você tem que ter. Então, assim, quem não tem muito Nihongo, realmente fica ali na parte de Aichi, Shizuoka, tá? Ali o salário médio está na faixa de 1.400, iniciando com 1.400, tá? E como falei, né, anteriormente, a gente consegue para casal com filhos, tá? Para mulheres está um pouco complicado hoje, tá? Por conta dos asiáticos, né? Então a gente consegue fazer um trabalho melhor ali na região de Shizuoka e Aichi. Por último, você quer falar alguma coisa? Não, vamos. Eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos responder algumas? Vamos. Então vamos, tá. Então vamos só falar aqui da pergunta da Simone, da Simoninha, né? tá. Da Simoninha, tá? Simoninha, é assim, nós trabalhamos com muitas empreiteiras, tá? Então a gente tem trabalho assim desde Okinawa até Hokkaido, entendeu? Então listar para vocês quais são, mas com certeza a gente trabalha com as maiores, tá? Por que a gente trabalha com as maiores? Porque quando você chegar no Japão, né, você tem direitos e deveres. Um dos deveres é realmente você pagar o Shakai Hoken. Então, se você paga o Shakai Hoken, é porque essa empresa está nas normas trabalhistas, né? Nas leis do Japão. Então, com certeza, tem bastante trabalho que a gente, né? Tem bastante trabalho para vocês. Então, a gente trabalha com praticamente quase todas as empreiteiras. Vamos lá. Então, eu vou responder a outra pergunta aqui, que a Fabiana está perguntando. Ó, tenho o sonho de trabalhar no Japão e morar, mas não falo japonês, só português, não sou descendente. Fabiana, entre em contato com o nosso suporte, Gustavo, tá? Ou se cadastra no link da bio, tá bom? Que a gente tem oportunidades também para quem não é descendente, através do nosso parceiro, que é a Live in Japan, tá? Para quem não é descendente, é uma porta muito interessante de entrada no Japão, tá bom? Você só tem que ter 150 horas de Nihongo, basicamente, e na medida que você for se graduando na língua, você consegue, sim, mudar o seu tipo de visto e morar para sempre no Japão. É uma oportunidade bem interessante, tá bom? Vamos lá, Thaís Inoue tá perguntando. Eu sou o Yonsei, mas nunca consigo a elegibilidade. Tenho que tentar várias vezes para conseguir ir pro Japão? Thaís, olha, sinceramente, não é tentar várias vezes, sim da forma certa, tá? Uma das coisas que a gente percebe bastante é assim, por que a Daikoku não cobra visto, não cobra COSEC, não cobra traduções? Porque nós vamos fazer realmente o processo da pessoa que é elegível à obtenção dos vistos e da elegibilidade, tá? Porque assim, quando você, às vezes a pessoa te cobra
independentemente se você é ou não elegível para o visto, ele vai te cobrar, porque realmente ele está prestando um serviço de traduções, né, e solicitação do visto. Porém, nem sempre você é elegível. E isso é muito importante, porque isso, além de tudo, se você for parar para ver, é ruim porque vai sujando o seu passaporte, você vai tendo vistos negados, né? Então, isso é muito importante entender. O porquê que você talvez tenha tido a elegibilidade negada, tá? Nem sempre a elegibilidade é negada porque você não é elegível também. Muitas vezes pode ser o fiador, tá? Por exemplo, para a elegibilidade ela ser emitida, o fiador não pode ter dívida no Japão. Isso é uma das coisas que a gente orienta. Então, assim, por quê? Porque a gente entende que quando o passageiro começa a fazer um processo, ele não é barato, né? Uma certidão, hoje em dia, antigamente era baratinho, com R$50 você fazia uma emissão, com R$2 você fazia uma autenticação, hoje não. Tem certidões que chegam a custar R$300, R$400, né? Então, esse respeito eu acho muito importante, sabe? A Daikoko, ela é muito assim, dá ou não dá? Se não dá, a gente nem vai começar com vocês. Porque não adianta, é uma coisa que você vai te iludir, você vai perder dinheiro, né? E nós não cobramos por isso. Então, nosso objetivo é realmente que você embarque, tá bom? Então, vamos lá. Próxima pergunta, eu vou responder essa última e depois a gente vai voltar para a última vaga que o Hélio vai passar, tá bom? O Gui tá perguntando aqui. Pessoal, sou estudante e gostaria de saber sobre intercâmbio, mas não tenho descendência e nem falo japonês. Como fazer? É a mesma pergunta da Fabiana, tá? Então, entre em contato, Gui, por favor, pelo link da bio, tá bom? E o Gustavo, ele vai passar para você todas as informações aí para como morar e viver no Japão, trabalhar também sem ser descendente. Posso só responder essa última aqui da Fabiana? Fabiana, você fez uma outra pergunta. E a moradia, ele também dá? No financiamento zero, o que eles dão é o financiamento. Você não vai pagar passagem, você não vai pagar documentação. Aluguel, água, luz e gás você vai pagar, tá bom? Porém, isso em qualquer lugar do mundo, né? Tá bom? Vamos lá, Hélio, falar da última vaga, então? Bom, da última vaga é realmente no setor de alimentício, né? Então, a gente cobre também de Okinawa até Hokkaido. Hokkaido não, quase chegando a Hokkaido. Mas assim, são empresas também que não é só bentô, né? Todo mundo fala, eu vou trabalhar no bentoyá em alimentos. Não, a gente tem assim vários, como empresa como a Sadia, né? Como tratamento de ovo, maionese, bolo, chocolate, padaria, macarrão. Então são vários setores, tá? E a idade a gente consegue até 65 anos, mais ou menos, tá? Então vai depender muito da condição física, né? Que eles pedem muitos exames para fazer aqui, mas assim, a gente consegue várias opções, né? E uma das opções que está tendo agora é no setor para 7-Eleven, né? Do loja de conveniência, na faixa dos 1.200, que a gente consegue até 62 anos, tá? Ele fica em Saitama, mas ele fica um pouco afastado dos centros, tá, gente? Mas, assim, é uma oportunidade muito boa para quem quer realmente trabalhar no Japão, tá? E eu volto a dizer também, muita gente fala, mas por que não consegue a partir dos 55, 50, até 60 anos, né? Realmente é por conta do Shakai Hoken, tá, gente? Né? Mas a gente está conseguindo várias vagas, tá? Inclusive para casais também com filhos. Ok? Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que... Essa Fabiana está falando sobre... A Fabiana... Quantas horas as pessoas trabalham no Japão? É igual ao Brasil? Bom, Fabiana, igual ao Brasil, olha, eu conheço gente que trabalha quase que 12 horas, 13, 14 horas por dia aqui no Brasil, né? Mas no Japão existe o Shakai Hoken, né? Então, dependendo do setor, né? Por exemplo, setor alimentício, ele tem muitas horas extras, por exemplo, né? Mas eles têm um cálculo anual para fazer. A média lá são 8 horas por dia, com 2 horas de extra por dia, tá? Então, você pode fazer até 40 horas mensais, tá? De hora extra, por conta do Shakai Hoken, mas é média de 8 horas, tá? Bom, vamos lá. O Rick Palheta fez uma pergunta aqui. Boa noite. Em média, quanto tempo está saindo a elegibilidade?
Rick, depende bastante da imigração, tá? Mas hoje tá bem estabilizado, tem saído com 60 a 70 dias, tá? Bem. Mas a média é 60 a 90, tá? Que eles passam sempre, tá bom? Vamos lá. O Prado Rodrigo tá fazendo uma pergunta aqui. É verdade que na Murata não pega com tatuagem? Bom, tatuagem depende, né? Depende muito da tatuagem. Aí entre em contato com a gente, tá bom? E aí a gente pode fazer a consulta lá na Murata, sim, tá? A gente já aprovou pessoas com tatuagem, tá? Porém, é sempre através da ficha e das tatuagens para que a gente possa consultar, tá bom? E nem sempre a pessoa, às vezes, reprova por conta da tatuagem. Às vezes pode ser reprovada por outras questões Sim. E ela acha que é por conta da tatuagem. Tatuagem é um dos motivos só, tá, gente? Mas não é o que... Não é o principal. É o principal, porque muitas pessoas a gente já aprovou com tatuagem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Se tiverem mais perguntas, vão colocando aí que a gente vai respondendo, tá bom? E a gente vai... que daqui a pouco a gente já vai finalizando também. Vou responder mais uma pergunta aqui da Fabiana. Eu sou balconista de supermercado. Será que consigo emprego nessa área do Japão? Dependendo, consegue, tá? Por exemplo, os estudantes, por exemplo, que trabalham, a maioria, assim, nas regiões mais, tipo Tóquio, que tem bastante... eles trabalham em loja de conveniência, tem gente que trabalha em restaurantes, né, etc. Alexandre, entra por qualquer empreiteira. Desculpa, não sei, entendi se é uma pergunta. Área de contábil precisa de JLPT em qual nível? Dinho, essa pergunta depende muito da empresa que você for contratado, tá? As empresas também, porque dentro da própria empresa eles vão ter os cargos, né? Então, dependendo da empresa, aí teria que verificar isso, porque é uma pergunta muito específica em questão do JLPT, tá? O Rick Palheta tá fazendo uma pergunta. Homem 41, esposa 43 filhos. Rick, o que é mais importante quando a gente tem criança, tá? Para ir para o Japão. Uma coisa que o Hélio sempre explica, tá? A questão hoje do Japão é quando você vai com 3 filhos, por conta dessa questão do Shakai, que controla a quantidade de horas extras que você vai fazer no mês, o salário não é como antigamente, né? Por exemplo, na época que eu trabalhei lá no Japão, né, há muitos anos atrás, não tinha uma quantidade de zangyo que você podia fazer. Você podia trabalhar o quanto você aguentasse. Porém, isso acontecia o quê? Você podia ter o filho, você conseguia pagar, né? Dar conta das contas da casa e tudo mais. Né? Então, essa questão é assim, hoje, como tem esse controle do Shakai e os salários não estão tão altos e o Ien também não está tão valorizado, as empreiteiras, né, por exemplo, nós trabalhamos com empreiteiras muito responsáveis e eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa, não adianta a pessoa vai, chega lá e começa a passar necessidade ou não consegue juntar nada ou não consegue nem pagar um financiamento. Né? Então, nós não conseguimos aprovar se a pessoa não tem realmente uma reserva financeira, tá? Porque até você chegar no Japão, até você se estabilizar, a criança precisa ir, por exemplo, para a escola, então tem despesa, né? O que é muito difundido hoje no Brasil é que a escola japonesa é de graça, e ela não é de graça. Ela tem uniforme, ela tem muitas questões. Só que ela tem um outro lado que as pessoas às vezes não explicam, né? Colocar o filho numa escola japonesa, nem sempre a esposa consegue trabalhar a carga horária que a fábrica precisa. Então, são duas coisas separadas. Uma é a necessidade da escola e da criança, e a outra é a necessidade financeira da família, tá? Então, se você quer mais informações, inclusive esse planejamento para ir com a família, eu oriento você a entrar em contato através do nosso WhatsApp ou através do link da bio, tá? E realmente faz esse planejamento conosco, porque para que você consiga chegar no Japão e realmente alcançar seus objetivos, seus sonhos, tá bom? Vamos lá. Eu acho que tem o Gui Redfield, ele mandou uma mensagem, falou que não ouviu o que você falou, acho que... Peraí, vamos ver. Vocês responderam a minha pergunta. Tá. Ele é o Gui, do... peraí que eu vou ver.
Ah, tá. Respondemos essa pergunta, eu vou repetir, tá? Então você perguntou sobre sou estudante, gostaria de saber sobre intercâmbio, mas não tenho descendência, nem falo japonês. Como posso fazer? Eu vou pedir para você entrar em contato através do link da bio, tá bom? Que aí o Gustavo vai poder te passar todas as informações para você embarcar, mesmo sem ser descendente japonês, tá bom? Através da nossa parceira, que é a Live in Japan. Bom, vamos lá. Rick Palheta, você pergunta, filho, 17, 8 e 4 anos. Você é sansei? Isso é muito importante, tá? Por que eu falo isso? Com um filho de 17 anos, ele precisa desembarcar no Japão antes de completar 18, tá bom? O visto para sansei hoje, se você for sansei, tá demorando 90 dias em média depois da entrada no consulado, tá bom? Sobre a parte dos critérios, mais ou menos, não sei se você conseguiu ouvir, como eu respondi um pouquinho antes, tá bom? Vamos lá. Tá perguntando se a gente tem serviço em IT, falo e escrevo N2 em japonês. Vou pedir para você entrar em contato com o através do link da bio, para que a gente possa verificar para você, tá bom? Que mais? Vamos ver se tem mais. O Gui tá falando obrigada, pessoal. Que bom, consegui responder então. Vamos lá. Deixa eu ver. Gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta que eu deixei de responder. Perdi os contatos. Alexandre Feliciano fala que perdeu os contatos. Peraí, você perdeu... Não entendi. Entra no link da bio, tá, Alexandre? E preenche lá que o Gustavo vai respondendo tudo que você precisa. E o link é bem simples, tá, gente? É só o nome, o e-mail e o telefone, o WhatsApp, tá bom? Não é? Aí quando você quer se cadastrar realmente para as vagas, aí precisa preencher o currículo, tá bom? Mas o link da bio pra gente fazer o contato, ele é rapidinho, tá bem? Obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Bom, ó lá, Ricardo Hayashida. Minha filha de 10 anos pode ficar sem ir à escola por 1 ano? Olha, Ricardo, o Japão, ele é um pouquinho diferente do Brasil, tá? Aqui, às vezes, a criança até fica fora da escola e não tem muito uma fiscalização. Na verdade, se existir uma denúncia, pode ter algumas questões. Porém, no Japão, não é permitido ficar fora da escola, tá? Lá, todas as crianças precisam ir para a escola, tá bom? Vamos ver. Quem mais? Tem mais alguma pergunta? Pode fazer, pessoal, sobre trabalho, sobre visto. No caso que só solicitaram mais a Cláudia. Sempre minha parte é bastante. Muita gente tem dúvida na parte dos vistos e tudo mais. Olha lá, o Kevin tá fazendo uma pergunta. Tem vaga de trabalho para pessoas sem descendência? No caso, realmente é o que a Cláudia estava explicando lá, né? Sobre verificar, você deixa o contato ali, né? Isso, no link da bio. E aí o Gustavo vai entrar em contato com vocês, tá, Kevin? E vai te passar todo o passo a passo para você conseguir morar e trabalhar no Japão sem ser descendente japonês. Gente, tem gente... Vocês querem que responda mais alguma coisa? Tá. Caio Tomoda. Vim com o empréstimo do governo, como que tá hoje a respeito disso? Caio... na verdade, o Japão, ele tem vários tipos de TAT, que a gente chama, que são ajuda, né? Vários tipos, tá? Se essa ajuda que você se refere é aquela ajuda do ano de 2008, que nós chamamos de ajuda do governo, tá? Nesse caso, o que acontece? Não é que não tem problema, não tem nada disso, tá? O que acontece é assim, que as vagas, elas são um pouco mais restritas. Por quê? Porque nem todas as empreiteiras, elas aceitam pessoas que pegaram a ajuda do governo, tá bom? Então, entra no nosso link da bio, tá? E, por favor, se cadastra que a gente pode ver sim. Você tá colocando aqui, ó, Caio, 2009, de 1 milhão, tá? Eu acho que é a ajuda do governo mesmo, tá? Então, tem algumas empreiteiras que aceitam sim, tá bom? Aí, eles mandam um contrato específico, que é um contrato de 1 ano, que você precisa permanecer, tá bom? Nessa empresa que você escolheu e foi escolhido, tá bom? Vamos lá. Tem mais perguntas? Quanto tá a viagem para o Japão?
Tá. RF Bat. Ó, não sei se é assim que se pronuncia, se não for, desculpa. Vamos lá, quanto tá a viagem para o Japão? Depende, tá? A gente tem desde o financiamento zero, tá? Como a gente explicou, que é zero mesmo, tá? Até o teto de 13 mil reais. Então, vai depender muito da vaga que você escolher. A gente tem também algumas vagas que você só paga passagem aérea, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Hélio. Ah, tá, Wilson, você acabou de entrar e perdeu a parte inicial da live. Primeiro, obrigada por você ter entrado, tá, na live. Nós vamos deixar a live salva aqui, porque eu achei que teve muitas perguntas interessantes e que podem ajudar outras pessoas, tá bom? E uma coisa que eu queria saber também, se vocês puderem comentar, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de live, se vocês puderem comentar, se vocês acham interessante, a gente pode desenvolver outras lives, né? E vocês podem entrar e tirar dúvidas também, tá bom? Se vocês puderem escrever. Só complementando o que o Wilson tá falando, acabei de entrar, perdi a parte inicial. Mas, Wilson, a gente praticamente falou sobre a Daikoku, né? Que a gente tem um clube Daikoku, né? Para nossos passageiros ali. Ah, tá. E falamos um pouco sobre o trabalho, tá? Mas a gente indica, né, que a pessoa entre em contato ali no link da bio, né? Pode falar que você estava na live e quer saber um pouco mais e a gente já envia para você as propostas de trabalho ou você tira uma dúvida lá direto. Tá, deixa eu fazer uma responder. O Jun Jun Kamada tá perguntando: vocês têm trabalho em todo o Japão? Sim, a gente tem trabalho praticamente no Japão inteiro, tá? Então vai depender do quê? Do seu objetivo, que você tá buscando, né? E também em relação a tipo de salário, qual nível de Nihongo você tem, a idade, né? Então, a gente tem trabalho, aí depende também dos critérios do que a fábrica pede, a empresa, né? E também em relação ao que você está buscando. Temos trabalho também em hotel, né, Hélio? Que tem bastante gente que procura muito, né? Porque é um tipo de trabalho diferenciado. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. No caso, pessoal, a gente não trabalha só com essa parte, né? A gente trabalha também com técnicos, engenheiros, então depende do nível do idioma japonês dele, tá? A gente consegue em vários tipos de trabalho, ok? Só para complementar aí que ela falou que a gente também tem o setor de hotelaria, que está bem procurado hoje. Então vamos lá, então vamos finalizando. A Fabiana falou que adora muito, não conhecia, hoje tem mais informações. Obrigada, Fabiana, muito legal. Realmente, as lives elas ajudam muito a gente a tirar dúvidas, né? Ela é uma coisa mais dinâmica e eu acho que é bom pra gente se conhecer também, eu acho bem bacana, né? Acho que isso é legal. Ter as informações corretas. Né? Isso, ter as informações corretas. Peraí, gente, tem mais uma pergunta aqui do Yoshimura. Quero ir com a minha família, sou Sansei, tenho 36 anos, esposa de 23, filho de 4 e minha mãe de 69. Como faço para ela ir também morar lá? Tá. Yoshimura, a parte de vocês, ok, tá? A questão da sua mãe, eu acho importante você entrar em contato conosco, porque assim, se ela é sua dependente financeira, a gente tem como fazer a solicitação do visto para ela, né, junto com vocês, tá bom? O importante é que a gente consiga atender vocês com a vaga que vocês estão buscando, né, e sejam aprovados, mas o perfil de vocês é excelente, dá pra gente fazer a aprovação sim. Entre em contato através do nosso WhatsApp, tá, Yoshimura-san? Ou a cadastra do link da bio que o Gustavo ele já chama de imediato. Muito obrigado. Vamos lá. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Carola Barbosa. Língua de sinais Japão. Tem curso no Japão para treinamento para trabalhar, pois sou surda? Curiosidade? Carola, eu vou ter que pesquisar. Nunca recebi uma pergunta assim, mas eu vou pesquisar, tá bom? Dá um oi pro Gustavo, coloca essa pergunta, tá bom? Que eu vou pesquisar com todo carinho para te responder, tá bom?
Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ieda Suzuki, boa noite, tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão nós vamos encerrando, né, Hélio? Vamos. Mas fica aberto lá para vocês, ok? Isso. Pode divulgar esse link, pode divulgar essa live. Isso. Né? Todas as perguntas podem perguntar sempre, ok? Isso. Estaremos sempre à disposição. Então tá bom, gente. A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. A gente ficou muito feliz, tá bom? Ah, Fabiana, eu adorei ficar bacana. Obrigada, Fabiana. Você é muito querida, viu? Obrigada mesmo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Carola. Gratidão, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até mais.